Aeroporto Internacional de Laredo, Texas. O caso da Continental Express é um divisor de águas no que se refere à investigação de acidentes. Parece estar bom lá fora. Verificação da cabine, ok. Estamos prontos para o checklist. Voo 2574 da Continental Express. Foi extremamente rápido. Motor. E muito violento. Era impossível controlar o avião. Oh, meu Deus, veja. Eu fiquei muito assustado quando vi os destroços pela primeira vez. Corpos foram encontrados. Disse a eles que achei que fosse uma bomba. Uma bomba. Cabum! Os destroços revelarão uma história arrepiante. Se eles tivessem seguido rigorosamente os procedimentos, este acidente não teria acontecido. Boas intenções deram terrivelmente errado. Mayday, desastres aéreos. Esta é uma história real baseada em relatórios oficiais e relatos de testemunhas. Alguns nomes foram alterados. Jetlink 2574. Eles vão trazer todos em 26 ou 27. Tudo bem. Voo de rotina. Piloto automático desligado. 11 de setembro de 1991, sul do Texas. O voo 2574 da Continental Express e seus 11 passageiros se aproximam do final de seu voo de 1 hora de Laredo para Houston, no Texas. É o segundo voo do dia para essa tripulação. Eles já voaram de Houston para Laredo e agora estão voltando. A 4.500 metros abaixo é uma manhã quente de fim de verão nas fazendas e ranchos de gado do sul do Texas. À direita. Os pilotos preparam o Embraer 120 Brasília para outro pouso de rotina. O comandante Brad Patridge tem apenas 29 anos de idade. O copiloto Clint Hodovich, de 43 anos, está agora bem perto de se tornar um comandante. E eles estão a 110 quilômetros de Houston, onde moram os dois pilotos. Descendo como um ônibus espacial. Alta velocidade. Num piscar de olhos, o avião está mergulhando em direção ao solo. Ele desce mais de 600 metros em apenas alguns segundos. Lá embaixo, Carrie LaBey e seu irmão Clifton estão trabalhando em sua fazenda. Meu irmão e eu ouvimos uma explosão. Olhamos para o alto e dissemos, meu Deus, veja aquilo. Oh my God, look. E vimos o avião despencando. O avião estava rodopiando. O voo 2574 mergulha rumo ao solo a mais de 500 km por hora. Piloto automático. Piloto automático. Quando ele atingiu o solo, houve uma enorme explosão. E meu irmão disse, vamos. E eu disse, cara, eu realmente acho que não. Não tem nada ali que eu queira ver. Quando liguei para a emergência, eles me pediram a localização e eu disse, tudo que vocês têm que fazer é seguir a fumaça. O que vemos no solo é algo irreconhecível. Não há nada que pareça ter feito parte de um avião. Os bombeiros encontram os destroços fumegantes da aeronave em meio ao campo de uma fazenda próxima a Eagle Lake, no Texas, apenas 110 quilômetros a oeste de Houston.
Quando chegamos ao local, se você não soubesse que era um avião, você teria apenas achado que era um monte de lixo que ainda estava queimando. 10 corpos foram encontrados entre os destroços e 4 do lado de fora. Todas as 14 pessoas a bordo, incluindo Petrody e Rodozovic, estão mortos. Agora os investigadores precisam descobrir por que essas pessoas morreram em um popular voo de ponte aérea. Sempre que um passageiro morre em um voo regular, acionamos uma equipe inteira. Isso é implícito. Temos aproximadamente 12 especialidades que formam a equipe que vai até o local e precisamos de 3 a 4 horas para começarmos a agir. Gene Hitter é engenheiro especializado em mecânica de avião. Uma das principais coisas que fazemos em toda investigação de acidente é tentar descobrir por que o avião se comportou daquela forma. Teria sido um desempenho normal ou um mau funcionamento que poderia explicar a causa do acidente? Eu fiquei assustado quando vi os destroços pela primeira vez. O avião estava destruído e não havia muito por onde começar. Deepak Joshi é especialista na estrutura de aeronaves. Eu fui direto para os destroços principais, onde encontrei a maior parte do avião. Minha primeira tarefa era localizar as 4 extremidades da aeronave. O pequeno avião era um 120 Brasília turbo propulsor bimotor da Embraer. Seu tamanho e velocidade o haviam tornado popular em companhias aéreas regionais nos Estados Unidos. A frota da Continental Express inclui 34 dessas aeronaves. No primeiro dia, ao chegarmos lá, eu liderava o grupo e entrevistamos 6 testemunhas. Uma delas relatou que o avião parecia estar numa descida rotineira para o aeroporto. E enquanto ela o observava, viu que houve uma explosão. Houve uma explosão. Eu disse que parecia como uma bomba. E ele girava enquanto caía. E quando atingiu o solo, houve uma segunda explosão. E acabou. Foi com a primeira explosão que dissemos, oh meu Deus. Oh my God. Era possível ver um buraco nele. Parecia que ele tinha um buraco do tamanho de um Volkswagen. As testemunhas foram unânimes ao dizer que o avião estava em chamas antes de atingir o solo. Eu vi este avião, o fogo nas asas, e ele veio direto para baixo. A asa estava arrebentada, ela simplesmente estava pendurada. Os relatos das testemunhas são convincentes. Uma explosão causada por uma bomba parece ser uma possibilidade bastante real. Agentes do Departamento Federal de Investigação logo chegam ao local, à procura de evidências de algo armado. O FAA disse acreditar que tenha sido uma explosão. Ele saiu da tela muito rapidamente. O FBI havia recebido um relatório dizendo que alguém havia colocado uma bomba na aeronave. E eles estavam sendo muito cuidadosos, certificando-se de que não havia nenhuma evidência de qualquer tipo de bomba ou atividade criminosa. O NTSB ouviu relatos de uma testemunha protegida pelo governo federal num julgamento envolvendo drogas, em Laredo, que supostamente embarcaria no voo da Continental. O suspeito acabou perdendo o voo, pois o julgamento atrasou. O que estou dizendo é que nossos investigadores não têm qualquer informação a respeito disso. Estou sendo muito claro. Os destroços em si dão aos investigadores um indício imediato sobre o acidente. Eu vi que o cockpit estava lá, a fuselagem estava lá. A asa esquerda tinha se dobrado sobre a asa direita. E uma parte do estabilizador vertical estava lá. Mas o estabilizador horizontal não estava. O Embraer 120 é o que chamamos de um avião com cauda em T. O estabilizador horizontal fica na parte superior do estabilizador vertical. E então me perguntei onde ele poderia estar.
A 200 metros dali, bem distante dos destroços principais, Josh encontra a parte da cauda que faltava. Alguém pode me ajudar aqui? Aquilo me fez acreditar que teria havido definitivamente uma explosão no avião. Tudo bem? Várias peças estavam espalhadas ao redor. Portanto, uma das questões-chave era o que aconteceu primeiro, o que iniciou esse evento. Eu acho que aquela cauda se soltou a cerca de 2.700 metros. Havia alguma coisa ali. Aquela evidência nos dizia alguma coisa. Decifrar a mensagem não será fácil, mas com o desenrolar da história do voo 2574, investigadores irão descortinar um chocante cenário de acidente diferente de tudo que já viram antes. As 14 pessoas a bordo morreram, entre elas o piloto, o comandante Brad Patridge, de Kingwood. Os investigadores do NTSB recuperam as caixas pretas na fuselagem traseira do voo 2574 da Continental Express. Os gravadores são fundamentais em nosso trabalho. É realmente o que nos dá uma janela para o que aconteceu. Se não tivéssemos o gravador de dados do voo ou não tivéssemos o gravador de vozes da cabine, não teríamos muitas informações a partir das quais iniciar a investigação. As caixas pretas serão levadas para Washington para serem analisadas. Em seguida, o foco dos investigadores se volta para a cauda cortada. Falta uma peça no quebra-cabeça e ela não está entre os destroços principais. Então é para lá que somos levados a focar. A partir de sua posição a 200 metros do restante dos destroços, os investigadores conseguem dizer que esta foi uma das primeiras partes a se soltar do avião. Eles se perguntam se corrosão ou fadiga do metal pode ter enfraquecido a cauda a ponto de levá-la a uma falha. Quando um pedaço de metal se curva para um lado, com o decorrer do tempo ele acaba por se soltar. Chamada de fadiga, tal falha é identificada por uma quebra, um corte irregular. Começamos a verificar as superfícies da fratura do estabilizador vertical. Mas as bordas da seção da cauda não estão lisas, e sim irregulares. Neste acidente em particular, não vimos uma cor marrom ou ferrugem. Não há corrosão, nenhuma fadiga. As superfícies da fratura indicam claramente que a cauda foi arrancada subitamente. Em Washington, técnicos do NTSB abrem as caixas pretas. O gravador de voz da cabine é nossa prova mais importante. Ele registra tudo o que foi dito, todos os sons na cabine do piloto durante a última meia hora antes do impacto. Você pode ouvir sons na cabine que podem ser muito úteis. Você pode ouvir o que os motores estão fazendo, pode ouvir muitas coisas, e fazemos uma análise com base nisso. Mas nenhum gravador de voz vem com garantia. Trata-se de uma complexa peça eletrônica ligada a vários microfones. Depois de atingir o solo a mais de 500 km por hora, existe a possibilidade de que a gravação esteja danificada ou tenha se perdido. No Texas, a unidade de campo do FBI termina seus testes com restos do avião em busca de qualquer resíduo de explosivos. Acho que foi uma bomba. Os resultados são conclusivos. Não havia bomba a bordo do voo 2574. Ficou óbvio que algo estrutural provocara o acidente. E não realmente uma bomba ou algum tipo de evento criminoso. O incêndio e a explosão no ar relatados por testemunhas haviam provavelmente sido causados quando a asa se soltou, incendiando o combustível. Investigadores descobrem que a seção da cauda não caiu em uma só peça. Eu percebi que o bordo de ataque do estabilizador horizontal esquerdo estava faltando. Isso é bastante incomum. Talvez uma pequena parte do bordo poderia estar faltando, mas não toda aquela parte de 3 metros.
O bordo de ataque do lado direito ainda está fixado ao estabilizador, mas o da esquerda está faltando por inteiro. Bom, quando foi que esta peça se soltou? Uma questão-chave ali era qual foi a primeira parte que se soltou do avião. Porque muitas vezes o que desencadeou o evento é encontrado entre aquelas primeiras peças que se soltaram do avião, em uma ruptura durante o voo. Agora, é extremamente importante que os investigadores encontrem o bordo de ataque que falta. Trata-se de uma peça moldada de 3 metros de comprimento. Sua forma arredondada permite que o ar passe suavemente sobre o estabilizador. Entretanto, a peça não é encontrada em nenhum lugar próximo do local do acidente. Realmente precisávamos dela, e havia uma frustração crescente porque achávamos que esta parte era crítica. Sem ela, eles não têm todas as peças da aeronave. E, o mais importante, eles não têm a peça que provavelmente foi a primeira a se soltar. Aquela evidência era realmente muito importante para esta investigação e envidamos todos os nossos esforços para encontrá-la. O FAA nos pediu que os ajudássemos na busca. Andamos então pela nossa propriedade. Eu conhecia cada pedacinho daquela propriedade. Enquanto os pesquisadores rastreiam a área, Gene Hitter recebe uma cópia do gravador de dados do voo, vinda do laboratório em Washington. A boa notícia é que a gravação está intacta. Os momentos finais dos pilotos foram registrados com clareza. Rádio verificado. Hitter quer saber se eles conversaram sobre uma crise em andamento, ou talvez tenham sido forçados a fazer uma manobra brusca para evitar um obstáculo que se aproximava. Aviões voando a 1.800, 2.500 metros podem ter algum problema com aves. Mas o turbopropulsor bimotor estava voando muito mais alto do que isso, bem acima de qualquer ameaça de uma colisão com um pássaro. Rádio verificado. Ouço você em alto e bom som. Você também. Mas a gravação traz principalmente o som dos controladores dando aos pilotos instruções de rotina. Jetlink 2574, qual a sua direção? 050. Jetlink 2574, entendido. Direção 030. E conversa normal entre os pilotos. Eu tenho alguns dias de folga pela frente. Vou para o litoral relaxar um pouco, jogar um pouco de golfe. Não há qualquer indicação de problemas neste voo, até que o copiloto leva o avião para uma descida rápida em direção a Houston. Descendo como um ônibus espacial. A gravação nos mostrou que a tripulação fora totalmente profissional. Eles não estavam fazendo nada que não deveriam ter feito. Investigadores procuram ouvir quaisquer outros indícios, sons de objetos na cabine. De repente, um barulho dos motores. Alarmes de alerta de voo. Stall, stall, stall. Mas não há mais qualquer tipo de conversa. A gravação mostra aos investigadores que Petrovic e Rodozovic não tiveram nenhum aviso a respeito do mergulho repentino do avião. O evento foi extremamente rápido. Acredito que não havia nada que a tripulação pudesse ter feito. Uma análise do gravador de dados do voo chega à mesma conclusão. Não vimos nada de anormal sobre o voo até o momento em que o avião mergulhou rumo ao solo. Até o momento em que o avião mergulhou praticamente em velocidade máxima e se desintegrou, não havia nada de anormal sobre o voo. A causa do acidente ainda é um mistério. Encontrar a parte da cauda que está desaparecida é agora mais importante do que nunca.
Estávamos rastreando a área e depois de vários dias com dificuldade, contamos com voos feitos por grupos de voluntários da região que sobrevoavam o local. Eles estão rastreando uma área de 12 quilômetros quadrados em busca de uma peça de 3 metros de comprimento. Encontrá-la não é tarefa fácil. Havia uma necessidade crescente de encontrarmos aquela peça. E havia frustração porque aquilo era muito mais difícil do que pensávamos. Contávamos com engenheiros do fabricante da aeronave que nos ajudavam e nos diziam quanto a peça pesava. Você tem o peso da peça? E as dimensões da peça para que pudéssemos ter uma ideia do que procurar. Ritter registra as coordenadas do local do acidente e estuda os padrões de tempo no dia do fato. Eu reuni aquelas informações e calculei um raio dentro do qual o bordo de ataque deveria estar. Finalmente, ele tem uma possível localização para a peça desaparecida. Acho que está por aqui em algum lugar. Ao longo dos dias seguintes, fomos até aquela área e estabelecemos um esquema para procurá-la. Nós a procuramos com veículos em terra e com um helicóptero. No terceiro dia de busca, boas notícias. Estávamos voando sobre a paisagem do Texas, sobre uma grande área de gado, e de repente o piloto ao meu lado disse: "Acho que eu a vi." A peça está na área prevista, mas tão bem camuflada que era quase impossível vê-la. Pessoas tinham passado por ali centenas de vezes, mas ela se confundia com a cerca. Oi, Jim. Encontramos. Exatamente onde você disse que estaria. Mas é claro, vocês é que não estavam procurando direito. Tínhamos passado vários dias inteiros, longos dias e noites fazendo cálculos sobre onde procurar. Por isso eu fiquei exultante quando finalmente a encontramos. Agora que o bordo de ataque foi encontrado, os investigadores acreditam ter finalmente todas as peças do avião. Ficamos realmente animados porque era algo importante. Você quer fazer o seu melhor para entender o que aconteceu em um acidente. E se você não tem a peça-chave, sempre haverá perguntas. De imediato, eles percebem algo incomum. As evidências indicavam que os orifícios na superfície superior do bordo de ataque estavam absolutamente limpos. Nenhum alongamento, nenhum dano. Mas os orifícios que mantinham a peça fixada à parte inferior do estabilizador estavam bastante diferentes. Os orifícios na parte inferior da superfície do bordo estavam alongados. Eles estavam rachados como se você os tivesse puxado pelos fixadores. A peça que faltava foi encontrada a mais de 1 quilômetro a sudoeste da seção da cauda. Não há dúvida de que ela foi a primeira peça a se soltar do avião. Veja aqui. Perfeita na parte superior, mas destruída na parte inferior. O fato de os orifícios dos parafusos na parte superior do bordo de ataque não estarem danificados representa uma perspectiva assustadora. A impressão é que não havia parafusos na superfície superior do bordo de ataque do estabilizador horizontal. A descoberta coloca a equipe diante de duas questões importantes. Por que os parafusos estavam faltando? A perda deles poderia ter levado ao acidente? O bordo de ataque melhora a aerodinâmica do avião, mas não é uma parte móvel que controla a direção. É difícil compreender como o fato de perdê-lo faria o avião despencar do céu. Naquela época eu estava um tanto surpreso com o fato de que a perda do bordo de ataque pudesse realmente levar a tamanho acidente. Agora que todas as peças do avião foram encontradas, a investigação parte para a sede do NTSB em Washington, Distrito de Colômbia. Estávamos apenas tentando juntar todas as peças do quebra-cabeça e tentando nos certificar de que entendíamos qual teria sido o movimento do avião depois que o bordo de ataque se soltou. O estabilizador horizontal é como uma asa de cabeça para baixo. Ele empurra a cauda para baixo enquanto as asas a levantam.
A redução da força sobre o estabilizador levanta a cauda e torna o voo instável. Ainda havia perguntas, talvez ainda fosse possível controlá-lo. E, portanto, fizemos uma simulação de engenharia tentando ver se haveria possibilidade de o avião voar ainda que perdesse o bordo de ataque. Mas descobrimos que realmente não se tratava de uma situação controlável. Depois que o bordo de ataque se soltou do avião, houve um pitchover de 5 Gs negativos. E quando o ângulo de ataque ultrapassou os limites negativos, ele realmente fez soltar a asa. Portanto, foi um evento em que seria impossível haver sobreviventes. As simulações são conclusivas. A perda de apenas um bordo de ataque do estabilizador horizontal levará o avião a um mergulho catastrófico. Precisamente o que testemunhas dizem ter acontecido ao voo 2574. Se há um componente da asa que você não quer perder, este componente é o bordo de ataque. A equipe agora sabe o que desencadeou o acidente, a perda do bordo de ataque do estabilizador. Mas o que eles ainda não sabem é por que essa peça não parece ter sido devidamente fixada. Ao examinar os registros de manutenção da aeronave, Brenner descobre algo perturbador. Uma equipe de manutenção trabalhou no estabilizador horizontal na noite anterior ao acidente. As evidências nos diziam que precisávamos verificar a fundo os procedimentos de manutenção feitos na noite anterior. A Continental Express é uma das operadoras mais populares nos Estados Unidos. A vida de milhares de passageiros depende da manutenção adequada de toda a sua frota de aeronaves. Os investigadores precisam descobrir urgentemente o que houve de errado nas horas que antecederam o acidente. O investigador do NTSB, Malcolm Brenner, viaja até o aeroporto intercontinental de Houston para conversar com a equipe de manutenção que trabalhou no avião na noite anterior ao acidente. De um modo geral, queríamos visitar as instalações para saber como eram e, mais especificamente, verificar o que tinha sido feito na noite anterior ao acidente. Muitas vezes o trabalho é feito nesses turnos durante a noite e o avião precisa ser entregue no dia seguinte para que volte a voar. Terry von Taden leciona segurança na aviação. Ela usa o voo 2574 como um estudo de caso. Há uma pressão para que a aeronave esteja voando de novo rapidamente. Às vezes você consegue que o trabalho seja feito, às vezes não. Em preparação para o inverno, a Continental Express estava inspecionando e reparando os chamados disputes em sua frota de aviões Embraer 120. Dispute é um dispositivo de borracha que pode ser inflado pelos pilotos para quebrar o gelo nas asas e cauda. Queríamos entrevistar todos os mecânicos, supervisores e inspetores que haviam participado daquela atividade. Brenner está particularmente interessado em 3 funcionários. O supervisor de turno Adam Dillon, 26 anos. Troy Anderson, inspetor encarregado de verificar o trabalho dos mecânicos, 25 anos. E o supervisor do turno da noite, que começou o trabalho, John Lepage, 29 anos. Obrigado por seu tempo. Então, qual era a programação para a noite? Tínhamos cerca de 10 horas para trocar os 2 boots. A troca dos boots envolve a remoção do bordo de ataque, a retirada do antigo boot e a colocação de um novo. Toda a peça é parafusada novamente no estabilizador horizontal. É um trabalho grande para se fazer em uma única noite. Isso tinha sido programado para ser feito na troca de turno. De alguma forma, o turno da noite tinha algum tempo extra e decidiu que eles poderiam ajudar a liberar esse avião. E então iniciaram o trabalho. Pegue o que você precisa, eu vou pegar os boots. Quem está verificando o trabalho sendo feito pelos mecânicos é o inspetor Troy Anderson. Eu tinha um tempo para dar uma mão. Fomos até o estabilizador e iniciamos o trabalho.
O mecânico começou a trabalhar na parte inferior. O inspetor se ofereceu para subir na cauda e trabalhar na parte superior. O turno da noite e o segundo turno do dia iria remover os parafusos que fazem a fixação do bordo de ataque. O restante do trabalho seria feito pelo turno da meia-noite. Às 22 horas, Adam Dillon assume como supervisor do turno da meia-noite. Olá. Terminando uma verificação C, manutenção do motor e uma troca de boot. Nos dois lados? Isso. Mudança de turno é um momento crucial porque estamos assumindo um trabalho já iniciado pela metade e temos de ser muito, muito específicos sobre o que foi feito e o que as outras pessoas irão assumir. Quando cheguei para o meu turno, eu perguntei até onde eles tinham ido com os disc boots. Os mecânicos verificam que muitos dos parafusos precisam ser removidos. Retirá-los leva mais tempo do que o esperado. Vi que eles ainda estavam tentando remover o bordo de ataque do lado direito. Não parecia que eles fossem conseguir fazer os dois lados. E então uma decisão crucial é tomada. Você já começou o lado esquerdo? Não. A equipe que iniciou os trabalhos nos disc boots foi para casa às 10h30. Não haveria tempo para fazermos os dois lados, por isso resolvi que faríamos apenas o lado direito naquela noite. Os investigadores ficam sabendo que o supervisor do turno da meia-noite decidiu que não havia tempo suficiente para fazer ambos os lados. Pessoal, esqueçam o lado esquerdo esta noite. Vamos tirar este avião daqui. Os rapazes passaram a maior parte do turno substituindo o bolt do lado direito. Algumas horas mais tarde, os mecânicos terminaram de substituir o disc boot e reinstalaram o bordo de ataque do lado direito. Então seus mecânicos não fizeram trabalho algum no lado esquerdo? Não mexemos ali. Depois de ter tido apenas o disc boot do lado direito trocado, o avião 701 sai para o primeiro voo do dia. Três horas mais tarde, o bordo de ataque esquerdo se desprende da cauda, fazendo a aeronave despencar de quase 3.700 metros rumo ao solo. Em Washington, investigadores do NTSB tentam compilar as informações que reuniram até agora. E Lepage? Os mecânicos individualmente, os supervisores, em geral achei que havia uma boa cooperação. Mas eles descrevem o que estavam fazendo? Acredito que eles estavam tentando ajudar. Temos 10 horas. Não vamos conseguir fazer os dois lados. Eu tinha um tempo. O segundo turno. Os investigadores estão praticamente certos de que os parafusos foram removidos da parte superior da borda esquerda e não foram substituídos. Mas os funcionários da manutenção insistem que eles trabalharam somente no lado direito. Os investigadores estão intrigados. Então o segundo turno começou o trabalho. E esses caras começaram no lado direito. O inspetor os ajudou. A mudança de turno é sempre perigosa e é por isso que existem procedimentos rigorosos a esse respeito. E eles os estavam ignorando. O inspetor decidiu colocar o avião para funcionar. Aquilo tudo era perturbador. Ele chegou a dizer o que fez lá em cima? Ótimo, deixa eu ver isso. Ajudou os mecânicos a remover os disc boots. O que significa isso? Malcolm Brenner volta para Houston para tentar determinar exatamente que trabalho o inspetor Anderson realizou no avião. Ajudar os mecânicos a remover o disc boots é uma declaração muito simples. Não é específica quanto ao que foi retirado da aeronave e o que foi feito até onde a manutenção havia chegado no momento da mudança de turno. Ajudou os mecânicos a remover os disc boots.
O que você fez? Bom, eu não estava tão ocupado, então me ofereci para ajudar. O inspetor subiu e começou a ajudar os mecânicos. Esse não é o trabalho dele. Ele disse que não estava muito ocupado e que eles precisavam de ajuda. Não era a função dele. Não foi uma boa ideia. Wasn't a good idea. Em que lado você trabalhou, Troy? Apenas no direito? Em ambos. Olha, quando eu fui embora, o plano era fazer ambos os lados. Para mim, o mais perturbador foi o inspetor. Ele subiu lá e foi ele quem tirou os parafusos. Parte da filosofia da manutenção é que você tem um grupo que faz o trabalho. E então você tem um outro grupo, o melhor dos melhores, que então inspeciona o trabalho. E sua função é aprovar ou não o trabalho, é certificar-se de que o trabalho está sendo feito corretamente. Ele tinha um saco com 40 parafusos. Pegou o saco com os parafusos e deixou no elevador para o turno seguinte. Já começou o lado esquerdo? Não. Conversei com o supervisor do segundo turno e decidimos não fazer o lado esquerdo. Então, ele perguntou ao supervisor, vocês fizeram algum trabalho no lado esquerdo? E o supervisor olhou para cima e disse, não que eu saiba. Pessoal, esqueçam o lado esquerdo esta noite e vamos tirar esse avião daqui. Ninguém no turno da meia-noite sabia que Anderson tinha começado a tirar os parafusos do lado esquerdo. Os registros de trabalho não foram feitos e os procedimentos, ainda que existissem e devessem ter funcionado, não foram seguidos. Entregou as fichas aos mecânicos para preencherem com o trabalho feito? Não. Às vezes a papelada demora mais do que o trabalho em si. Em mudança de turno, essa é uma das coisas cruciais a serem feitas. Tem-se um registro que qualquer pessoa pode ler e acompanhar, e isso não foi feito. Nenhum dos mecânicos do turno da noite preencheu as fichas que detalham para o turno seguinte o trabalho que eles fizeram. Preencher a documentação nunca é divertido e quando você tem de descrever o que já fez, as pessoas não querem fazer. Eu já fiz isso, eu não quero ter de escrever que já fiz. Perguntamos ao supervisor por que isso não tinha sido feito e ele disse, bom, é um procedimento simples e às vezes não vale a pena fazer. Se você tirou um monte de parafusos, você não vai preencher a ficha. É mais trabalho do que o trabalho em si. Aquilo foi perturbador. E o inspetor Troy Anderson foi vago sobre o trabalho que ele fez. A descrição dele não detalhava o fato que ele havia retirado os parafusos do lado esquerdo. Ele não via a sua função como a de um mecânico naquela aeronave. Então eu acho que talvez ele não tenha levado tão a sério quanto deveria o fato de ter de preencher as fichas, porque aquele era o trabalho dos mecânicos. Uma falha na manutenção de rotina causou o acidente do voo 2574. Mas há uma pergunta ainda persistente. À direita. O avião voou mais de 800 quilômetros antes que o bordo de ataque se soltasse. É realmente surpreendente que a cauda horizontal tenha permanecido intacta durante aquele primeiro voo. A falha mortal ocorreu próximo do final do segundo voo da tripulação naquele dia. Descendo como um ônibus espacial. Por que aquilo não aconteceu mais cedo? Os investigadores verificam os registros dos dois voos. Eles comparam parâmetros de voo como velocidade, posição, altitude, em busca de qualquer coisa que possa lhes fornecer uma resposta. Era uma questão de quanto as forças teriam mudado. Eles focam na velocidade do avião durante a descida. Pouco antes do seu mergulho fatal, o voo 2574 atingiu uma velocidade de 481 km por hora. Embora segura sob condições normais, isso estava próximo da velocidade máxima e era 81 km por hora mais rápida do que a descida anterior. Eles conduzem um estudo para confirmar as suspeitas de que aqueles 81 km por hora a mais foram suficientes para provocar um desastre.
O bordo de ataque permanece no lugar a 400 km por hora, a velocidade máxima do avião durante o primeiro voo. As forças aerodinâmicas praticamente nunca subiram para o nível a que subiram durante o voo do acidente. Mais um aumento de 81 km por hora aumenta drasticamente a quantidade de arrasto no bordo de ataque. Quando o avião chegou próximo de sua velocidade máxima, havia aquela falha esperando para acontecer. O trágico significado das últimas palavras do copiloto Rodozovic agora está claro para os investigadores. Descendo como o ônibus espacial. Sua descida em alta velocidade selou o destino do voo 2574. O avião perdeu o controle ao chegar a maior velocidade desde a manutenção na noite anterior. As forças aerodinâmicas eram muito altas e, portanto, no final, isso foi o suficiente para dobrar o bordo de ataque para baixo, porque ele não tinha sido fixado na parte superior da cauda horizontal. E isso fez dobrar para baixo até o ponto em que finalmente o ar foi forte o suficiente para arrancá-lo. A 481 km por hora, o bordo de ataque se desprende. Quando aquela parte se soltou, tornou-se impossível controlar o avião. Alta velocidade. Alta. E a força foi tamanha Motor. que no gravador de voz da cabine os pilotos não dizem coisa alguma depois que isso acontece. Devem ter ficado incapacitados, tamanha foi a violência da coisa. A enorme força G negativa teria imediatamente enviado sangue para o cérebro dos passageiros e da tripulação, deixando-os inconscientes. O NTSB atribuiu o acidente à falha de reinserir todos os parafusos que prendem o bordo de ataque à cauda. Fiquei pesaroso por todos os que tinham trabalhado no avião, porque eu sabia que se tratava de um erro humano. E tenho certeza de que quem quer que tenha estado envolvido naquela manutenção deve ter se sentido terrível por isso. O Conselho de Segurança também toma a decisão sem precedentes de responsabilizar a Continental Express por não se certificar de que todos os procedimentos de manutenção eram seguidos. Em especial, pela falha de não se certificar de que mecânicos e inspetores completassem a documentação de forma adequada. Às vezes a papelada demora mais tempo do que o trabalho em si. Este era um acidente evitável. Se eles tivessem seguido os procedimentos, o acidente não deveria ter acontecido. O acidente da Continental Express é um divisor de águas no que se refere a acidentes e investigação, porque foi uma das primeiras vezes em que a cultura da organização foi mencionada em uma investigação de acidente. Nunca antes o NTSB havia citado o gerenciamento sênior de uma companhia aérea por permitir um clima em que regras não eram cumpridas. A liderança precisa entender sua responsabilidade nestes acidentes e ter um maior compromisso com as pessoas na linha para que elas possam fazer seu trabalho de forma correta e eficiente. Como resultado do acidente, as empresas aéreas hoje colocam muito mais ênfase na garantia de que todos os procedimentos de segurança sejam seguidos. Elas usam sistemas computadorizados para controlar mais precisamente o trabalho dos mecânicos. Entretanto, uma melhor tecnologia é apenas parte da solução. Uma das coisas que tentamos levar as pessoas na linha da frente a fazer é conversar. Tentamos incentivá-las a falar, a saber que não há perguntas tolas. Toda pergunta é importante. Este é um caso em que pequenos desvios por parte de muitas pessoas, em que o não cumprimento de regras que parecem pequenas para cada pessoa pode se acumular e levar a este terrível acidente. Um acidente horrível e que podia ter sido evitado. Versão Marshmallow São Paulo.